Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É inusitado para mim, porque igreja, né? A gente é da escola, e é da escola e do convívio social. Mas eu trouxe tudo organizado para que vocês possam entender com clareza. Bem, a minha estrutura de trabalho com essas crianças e sujeitos com dificuldade de aprendizagem vem desde 2012, quando eu comecei a perceber isso na escola pública. E aí, com essa diferença e essa dificuldade, eu comecei a estudar isso. E aí eu comecei a estudar a educação básica do Brasil, estudei os projetos pedagógicos nessa educação básica e estudei os transtornos. E o que mais me encanta são os transtornos, porque são as dificuldades diante das possibilidades que fazem com que a gente chegue lá e consiga conquistar e pelo menos remediar, favorecer, né? Tirar do abismo, muitas das vezes, essas crianças, esses sujeitos. Então, a história do transtorno é uma história muito direcionada e muito estudada, mas experimentada em poucas vezes, em poucas situações. Mas a escola hoje, ela tem uma gama de possibilidades que são infinitas, porque tem um poder público diante disso e favorece esse tratamento, esse investimento e esse acompanhamento. Essa criança precisa ser acompanhada, não tem jeito, precisa ser observada e precisamos intervir. E essa intervenção é a intervenção do conhecimento, através do conhecimento. Sem o conhecimento a gente não pode intervir. Então eu trouxe uma pesquisa minha para essa igreja hoje, falando, entendendo o TDAH e suas possibilidades. Esse é o primeiro momento. No segundo momento, o pastor pediu que eu trouxesse também sobre o TEA, né? Transtorno do espectro autista. Eu trouxe, mas eu trouxe minimizada na possibilidade de repassar. Por quê? Porque domingo, dia 29, eu vou fazer um curso aqui em Vila Velha sobre a mudança do CID-10 para o CID-11. E aí eu não posso falar mais sobre o TEA, porque vai vir mudança, vão vir coisas novas trazidas por especialistas e pela legislação. Então, na outra oportunidade, eu trago as novidades do TEA concretas, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer o TEA de modo superficial, porque não estava agregado, nós agregamos, né? Então, é isso. Bem, o que acontece aqui? Eu não gosto muito disso. Eu queria que alguém fizesse esse favor. Porque ela longe. Você vai fazer esse favor? Então eu estou aqui, olha, um treinamento pedagógico para os líderes religiosos que vai ter renovado em Itaparica, entendendo, né, o TDAH e suas possibilidades. Os anfitriões são o pastor Moisés e a pastora Nilma, que me convidaram. Eu sou muito grata, porque é uma parte da minha experiência que eu estou investindo um pouco mais. Essa sou eu, né? Eu sou doutora em educação, mestre em educação e psicologia, neuropsicopedagoga, recebi essa semana meu diploma, pedagoga, psicopedagoga, especialista em direito educacional, professora universitária, escritora, consultora pedagógica, sou orientadora do mestrado e doutorado da LWU, que é uma universidade de Miami. E por ela eu faço um pós-doutorado também em neurociência na escola pública. Então eu estou nessa. A nossa pauta hoje é identificação do transtorno, tratamento e conhecimento do TDAH, como lidar com pessoas com diagnóstico e a neurociência, porque é parte do trabalho que eu faço e isso vai incluir nas pesquisas que eu estou fazendo. Essa palestra de hoje eu incluo lá nesse trabalho que eu faço. Identificação do transtorno é um diagnóstico médico. Como é que acontece isso na escola? Deixa eu contar
contar para vocês como é que acontece isso lá na escola. A criança chega na escola muitas das vezes sem a gente perceber que ela tem alguma coisa. Chegou matriculada, a mãe matriculou, a criança chegou. E aí, durante o tempo que a criança está conosco lá na escola, começa a aparecer algumas características inusitadas e diferentes do grupo. Começa a aparecer algumas coisas que a criança destoa daquela familiarização, daquele conjunto de alunos matriculados. E aí a gente começa a observar com mais cuidado. A professora não consegue observar o tempo todo, então ela chama a família. E a família vem e a gente faz uma ficha de anamnese, um diagnóstico sobre isso. E a família conta como é que foi a gravidez, conta como é que foi o nascimento, quem é o pai, como é que o pai é, como é que a mãe é, e a avó, e o tio. Aí começa a conversar e começa a esclarecer como são essas pessoas nessa redondeza da criança, do convívio da criança. E nesse momento a gente começa a perceber que alguém lá atrás ou do lado tem também alguma questão familiar a respeito desse comportamento. Geralmente é o pai ou é a mãe. E se isso acontece, 80% da possibilidade da criança apresentar, é evidente que vai apresentar. Se são os dois, a possibilidade é o dobro de 80%, se for o pai e a mãe. E aí a gente já ali mesmo, a gente já conversa. Como é que a senhora viu isso? Como é que você viu isso? Como é que foi isso na sua infância? Eu era igual a ele, assim. Era desse jeito, eu tinha esse comportamento. Então a gente começa a analisar. Ali a gente faz um documento que chama relatório pedagógico, passa para essa família entregar ao pediatra, e o pediatra então encaminha o neurologista infantil, e aí então o tratamento acontece, né? Os exames, a conversa, a criança lá dentro da sala da pessoa, e começa então a mediação. Quando isso está diagnosticado, laudado por escrito, a escola recebe esse laudo e essa criança é incluída nas políticas públicas de direito para acompanhamento semanal do professor da educação especial, que é o professor formado em pedagogia, com especialização em DI, TEA e tudo mais. Então esse professor, altas habilidades, então esse professor media um horário com essas crianças e semanalmente atende. Antes desse governo, tem que contar essa história para vocês entenderem até que ponto nós estamos. Antes desse governo do presidente Bolsonaro, o TDAH não era visto, não foi acionado. Mas as pessoas estavam investigando e pesquisando, porque eles acreditavam que o TDAH precisava só de um remédio. E com o remédio, pronto, tudo aconteceria. Mas não é bem assim. Nós temos características pessoais que impedem, muitas das vezes, de só o remédio resolver o problema. E aí entrou agora, no ano 2021, uma legislação legalizando o trabalho com a educação especial na escola, no núcleo de educação especial, com o TDAH, incluindo o TDAH nas comunidades da política pública. Então agora nós temos legalidade para tratar essa criança. E como nós fazíamos antes? Antes nós não tínhamos legalidades, mas a gente pedia, por favor, professor da educação especial, por favor, olha essa criança para mim. Então quando ele estava com as outras crianças, ele olhava essa junto, por favor. Era assim que eu dizia na escola: senhora, sua criança não tem direito, mas a gente vai atendê-lo, por favor. Desse jeito, até que a política chegou na Prefeitura Municipal de Vila Velha. E agora a gente atende por legalidade de lei. Muito bom isso, né? Então é um diagnóstico médico, é a condição crônica de saúde de maior prevalência em crianças na idade escolar. Praticamente numa turma de 25 alunos, eu tenho até 10 alunos com TDAH. Na pesquisa que eu fiz é de 5 a 8 alunos com TDAH nas turmas das escolas públicas municipais. Nós fizemos a pesquisa em 96 escolas. O distúrbio é neurocomportamental e é mais comum na infância, mas nós temos adultos com essa comorbidade. Adultos estudados, adultos que têm um direcionamento, mas que reconhecem que essa doença fez parte
parte da vida deles e faz parte da vida deles até hoje. Para contar um parêntese, uma professora minha, dando aula sobre TDAH, ela disse: Monique, já é a segunda vez que eu perco meu carro, não sei onde coloco. Agora, quando eu coloco meu carro em algum lugar, eu marco uma loja, uma cor de casa, um lugar, ou então às vezes eu até fotografo para achar depois. Uma professora. Estima-se que 4 a 6% da população tem isso diagnosticado, ou tem isso com as características já avançadas, ou tratadas, ou evidenciadas. Aproximadamente 2% dos adultos podem sofrer de TDAH iniciado na infância e não tratado, negligenciado, esquecido. Levaram muitas palmadas, né, para poder se acertar. E a herdabilidade estimada como sendo alta através dos pais, é como eu falei com vocês. Então, o pai ou a mãe tendo, eles vão passar com facilidade de 80% ou dobro disso para cada criança. Transtorno dimensional localizado nas pessoas em geral. Dimensional psicológico, neuropsicológico, tratado em no comportamento dessas crianças. Comportamento desses sujeitos. Os sujeitos, eles são tratados. Nós tratamos as características. Nós não curamos a doença. Tem isso também. Ele vai levar para a vida. Só que na fase de adolescência, como ele se vê, se enxerga, ele começa então a se observar. E aí ele começa a dizer: tia, eu não quero fazer desse jeito não, porque com certeza eu vou esquecer. Tia, eu não quero fazer assim não, porque eu não vou lembrar depois. Ou então eu não consigo fazer assim sem ter esse tipo de ajuda. Porque na adolescência ele se verifica, ele se olha. E quando é criança ele não se observa ainda. Então, por isso que a criança precisa de acompanhamento para que ela se ajuste ao social, ela tenha adaptabilidade e quando chegar na fase de adolescência, ela se cuida, ela se observando, ela se cuida. É assim que funciona. Pode passar, por favor. Então, o TDAH, ele se localiza aqui na parte frontal, no córtex frontal. Eu digo que é a área mais humana do cérebro, onde ficam as questões da legalidade, da alegria, da felicidade, do gosto, da aproximação entre as pessoas. É responsável pela escolha das opções, estratégias comportamentais, pela manutenção da atenção e pelo controle do comportamento emocional. Então, quando a criança tem isso, ela não responde aos estímulos. Ela não faz, normalmente, as sinapses não acontecem com muita clareza, como uma criança que não tenha esse diagnóstico. Então, o que significa sinapse? Sinapse significa, entendi, poxa vida, agora eu sei fazer. Aí eu tive uma sinapse, eu entendi o que a professora falou. Então, as sinapses são os acertos daquilo que me foi passado. São os significados que eu estou observando e que eu estou construindo em mim. São as sinapses. É quando eu consigo significar e ressignificar o que eu aprendi. Então eu consigo ver isso com clareza. A criança que tem esse tipo de transtorno não é assim. Ela precisa se estruturar e ter foco para isso. É medicamentoso esse trabalho, para que ela possa então se assentar e entender. Ela perde coisas, porque ela não faz a sinapse do jeito que a gente faz para o entendimento. Ela não entende de primeira mão. Ela precisa de um tempo para associar isso. E com o medicamento a gente consegue superar isso em 30%. O medicamento deixa a focagem melhor. Aí a criança começa a absorver com o medicamento. Tirou o medicamento, volta imediatamente. Porque o medicamento é contínuo, de uso diário. Não tem jeito. De uso diário. E ele tem que ser aplicado, dado à criança, até 2 horas antes de chegar na escola. Porque ele fica 4 horas em poder desse medicamento. É o tempo da escolarização. Vamos lá. Tipos de TDAH. TDAH com predomínio de sintomas de desatenção, elevada taxa de prejuízo acadêmico. Não consegue focagem. Não vai entender o conteúdo. Colocou, é como se a gente tivesse colocado um pendrive, gravamos. Quando tiramos o pendrive, apagou. Desse jeito.
não consegue gravar conteúdo, não consegue gravar mensagem, não tem a estrutura pronta de entendimento. Tudo é muito escasso, vazio, sem perspectiva. Não tem julgamento, pré-julgamento, porque não tem o conteúdo completo, não prestou atenção em tudo. TDAH com predomínio de sintomas de hiperatividade e impulsividade, altas taxas de rejeição e de impopularidade frente aos colegas. Não consegue, é muito desatento, bate perna, bate mão, e para, e levanta, e volta, vai lá e bebe água, vai no banheiro umas 3 vezes, e volta de novo. Se passar uma mosca, está lá acompanhando a mosca, ligado no 220, não para. É dele, não é nada, não tem nada que a gente, que desabone essa criança nisso, né? As professores falam, nossa Deus, está ligado na tomada 220. Não tem nada que desabone, mas que ele não para, porque é orgânico, não vai parar, não sossega. Né? Tem uma questão muito forte nisso. O TDAH combinado, elevada taxa de prejuízo acadêmico, maior presença de sintomas de conduta de opositor e de desafio. Algumas crianças com esse combinado não aceitam o não. Então, quando a gente vai falar com eles alguma questão, a gente tem que permear as questões, até chegar lá na não conformidade. Porque se você disser não de cara, você provoca uma confusão mental e um discernimento alterado da situação, porque ele não vai entender. O não é a causa de uma confusão mental, uma briga, um desconforto sobrenatural. Então, essa criança passa por uma questão que é grave, que é não aceitar o não como resposta. E aí na escola isso fica difícil, na escolarização, na salinha aí fica difícil, porque quando você diz assim, não, agora não é hora disso não, dependendo de como você diz, você aborrece. E aí você causa um transtorno, uma guerra, uma briga entre ele e a condição de entendimento dele. E essa condição de entendimento dele é singular, é só dele. Porque tem crianças que entendem o não como uma agressão, e aí você fica muito mal diante dessa criança, e tem criança que entende o não como uma própria afronta de que ele não tem competência para aquilo, então eu não valho nada. Então depende do não, daquela criação, daquela criança, naquela casa, naquela condição. Nem todo não, nem todo TH é igual, porque nós temos temperamentos. Ainda tem isso. Nós temos os temperamentos. Então nós temos temperamentos de crianças que são legalmente assistidas pela família e temos temperamento de crianças que não são assistidas pela família. Então você já viu como é que elas são. Então tem criança que tem legalidade de você dizer não, ela vai chorar e a mãe vai dizer, não, meu filho, depois você faz, a mãe vai estar aconchegando, o pai vai estar aconchegando. Mas tem criança que você vai dizer não e ninguém está nem aí para ela. Então aquele não é mais forte ainda. Então as possibilidades dos não, a gente tem que ver como é que vamos fazer isso. Porque o não para uma criança que tem TDAH é muito forte. O que encontramos no dia a dia? O que eu encontro lá no dia a dia? Adequação do medicamento, né? Depois vamos falar sobre esse medicamento aqui. TDAH com necessidade de atenção individualizada, porque possui lacunas de conteúdos específicos ocorridas antes da descoberta do diagnóstico. Ela descobriu o diagnóstico hoje com uns 8 anos, mas ela foi alfabetizada com 6 e ela perdeu o processo. Então, até 8 anos ela não foi alfabetizada ainda, porque o processo não foi estabelecido, porque foi diagnosticado depois do processo, depois do tempo de alfabetização. Então, ela perdeu o conteúdo, perdeu o processo, perdeu o alinhamento, perdeu noção das questões pedagógicas. E aí, para falar isso para a família, é muito complicado também, porque a família deixa para a escola, hoje a família deixa para a escola esse argumento de que a escola tem que suprir essa necessidade. A escola não supre. Nem a escola bíblica não supre. Se ela perdeu o conteúdo, ela perdeu o conteúdo, porque o conteúdo é significativo e particular para ela. Então, se ela perde conteúdo, ela perde mesmo, sem problemas. E o TDAH composto com DI, né, deficiência intelectual, dislexia na escrita e na fala, falta letra, falta dicção, falta argumento, e o TOD, que é a negatividade poderosa nele, que ele não consegue enfrentar o não.
Ainda tem esses três aí. Na escola a gente encontra isso. É isso aí que tem no dia a dia pra gente. É isso aí que está estabelecido no mercado de trabalho, no mundo acadêmico e na escola. Nós temos isso. E aí eu digo para vocês, aquele que eu dou o medicamento e ele consegue estudar, é mais fácil de lidar, porque ele tem o direito ao atendimento do professor especializado, fora o professor mediador, mas ele não precisa desse atendimento. Mas na mesma sala que ele está, tem esses outros dois tipos que precisam do atendimento desse professor especializado. E que ele tem direito, então ele ocupa um espaço de atendimento que ele não precisa quando toma o medicamento, e se tomar corretamente ele vai precisar mesmo, mas ele toma o tempo do outro que precisa muito, e do outro que precisa demais. Então nós temos um professor para cada turma, nós temos 4 turmas de cada segmento, e a gente não consegue atender todo mundo nos seus direitos por conta da legalidade da doença, da comorbidade. Interessante isso, isso é o que a gente tem hoje. Isso é complicado, mas a gente consegue, porque quando tem a família prestando atenção nessas circunstâncias, a gente consegue então chegar perto dessa criança e favorecê-lo, porque ele tem o dever de casa pronto que traz outro dia, porque a família ajuda. Quando não tem família, a escola fica sobrecarregada, então o avanço dele é mínimo. Ele avança minimamente. Por quê? Porque só a escola não dá. Só a escola dominical não dá. Você tem que ler a Bíblia em casa também. Só a escola dominical não dá. Só a escola regular não dá. Então a criança que tem esse tipo de comorbidade tem que ser atendida pela família e pela escola concomitantemente, sempre. É uma atenção em demasia, mas que é uma atenção necessária, porque a criança não vai superar sozinha. Ela não consegue superar sozinha. A criança com esse diagnóstico não supera nada sozinha. Você precisa arrumar a mochila dela, ver o horário do dia. Você precisa falar com ela as questões que ela vai, do que ela precisa fazer. Ela precisa ser orientada. E ela só é orientada se ela tiver alguém por ela. E aí eu fico muito triste muitas das vezes, na maioria das vezes, ela não tem ninguém por ela. Ela chega na escola para comer a comidinha da escola, ter o horáriozinho de sossego da mãe que grita, que a mãe que bate, a mãe que esculhamba, a mãe que não está lá, e depois ela vai para casa. Então ela passa o tempo dela precisando de um suporte e não tem. Leva isso para a idade adulta, e lá na idade adulta ela vai ser aquele terceiro mundo, né? Terceira vivência, terceiro mercado, porque não consegue fazer nada que importe ou que tenha um grande conhecimento, porque ela perdeu parte disso durante o processo. Então, pode passar. Principais sintomas. Aí eu estava pensando na minha casa, puxa vida, eu sou desatenta, eu sou imperativa, eu sou impulsiva, tem alguns momentos que eu tenho esquecimento, eu sou às vezes organizada, mas é em demasia que nós estamos falando isso. É em excesso, é quando você vê que a pessoa não tem condição. Fulano, cadê seu lápis? Todo dia perde lápis. Fulano, cadê sua folha de atividade? Nem sei, eu acho que eu botei na bolsa, mas não sei se está na bolsa. É em demasia, é sempre. Excesso, dia a dia. Aí a gente diz que são os sintomas do TDAH. Quando é em excesso na mesma pessoa durante o tempo todo que você estiver em contato com ela. Pode passar. Então vamos de cada um desses. Desatenção. Aí eu fiz mastiguei um pouquinho. Dificuldade em prestar atenção a detalhes ou errar por descuido em atividades escolares e profissionais. Dificuldade em manter atenção em tarefas e atividades lúdicas. Não consegue parar para prestar atenção. Porque tudo que ela vai prestar atenção, a cabeça sai do lugar. 20 minutos só, depois disso a cabeça está lá longe, pensando uma coisa lá na casa. Então aqui nós estamos trabalhando um assunto, daqui a pouco a pessoa está falando sobre outra coisa. Ah, tia, eu estou vendo um negócio aqui. Mas você está vendo isso aqui? Não, tia, eu lembrei disso aqui agora, porque já foi lá longe e voltou. Parece não escutar quando lhe dirigem a palavra. Tem um livro que diz, eu estou no mundo da lua. É por aí. Não segue instruções e não terminam tarefas escolares, domésticas ou deveres profissionais. Não consegue concluir.
aquele funcionário que você tem, que você dá uma tarefa para ele, não consegue concluir, mas ele vem com uma carinha boa dizendo para você, eu não consegui, mas amanhã eu faço. Ele provavelmente tem TDAH. Ele já é adulto. Então ele não consegue. Evita correr luta e envolver-se em tarefas que exigem esforço mental constante. Porque você mentalmente se esforçar é muito difícil, cansa muito. Quando você termina ali da guerra da matemática, você quer dormir. Porque estudar é cansativo. Estudar é um cansaço terrível. E aí, um aluno que tem isso, a criança que tem esse tipo de comorbidade, ela não consegue, ela se cansa depois que estuda. E aí a gente diz que inicialmente começa com 20 minutos, mãe, no lugar certo, no lugar de sempre. Depois que ela comeu, foi ao banheiro, está bem, põe para sentar lá 20 minutos e começa a trabalhar com ela algumas questões da escola, dever de casa, alguma coisa que ela não concluiu na escola, começa a fazer com ela todos os dias, todos os dias. Tem que ter sistematização para essa criança. Tem que ter família, gente. Tem que ter mãe e pai. Tem que falar assim. Porque se não tiver, ela não consegue. Perde coisas necessárias para tarefas ou atividades. É facilmente distraído. Apresenta esquecimento em atividade diária. Tem que ser conduzido. Isso aí é o sintoma de desatenção. É esse sintoma que a gente vai dar o medicamento e ele vai desaparecer em 30% só. Quando a criança toma o medicamento. Pode passar, por favor. Obrigada. Hiperatividade. Agita as mãos, os pés ou mexe constantemente. Abandona a cadeira em sala de aula e outras situações nas quais espera que permaneça sentado, mas não consegue, tá? Você está lá dando aula, você terminou, está dando atividade, aí eu estou sempre lá observando o professor, e aí quando eu olho do lado, está o menino em pé, já terminou a dele, já está sufocando o outro. Às vezes nem terminou a dele, mas a gente já está lá no outro, pedindo emprestado, pegando o outro, furando o outro com braços. Ele está lá atrás do outro, porque ele não consegue se concentrar. Corre ou escala em demasia em situações nas quais isto é inapropriado, tá? Num lugar que ele não pode correr, tem perigo lá para ele. Dificuldade em brincar ou envolver-se silenciosamente em atividades de lazer, não consegue. Está frequentemente a mil, ou muitas vezes age como se estivesse a todo vapor, fala em demasia. É uma criança, mãe, às vezes chama você pergunta o que é. Não, eu esqueci, peraí, depois eu te vejo. Pai, tia, vem cá, eu quero falar. Não consegue concluir, não consegue, ele só quer te falar porque ele está agoniado. É isso aí. Impulsividade, olha lá. Frequentemente oferecem respostas precipitadas antes das perguntas terem sido concluídas. Não é bem isso, não, eu não escutei direito. Apresenta constante dificuldade em esperar a sua vez, é uma agonia. Frequentemente interrompe ou se mete em assuntos dos outros inesperadamente. É isso mesmo. Não tem condição. Está tudo a favor dele. Ele não entende que o mundo tem que ele tem que esperar, que ele tem que ter sossego para chegar a vez, se ele vai conseguir fazer também. Não, ele quer tudo naquela hora, é tão louco distante, naquela hora. Pode passar. Esquecimento. Possui queixas de memória, dificuldade em reter informações, dificuldade na leitura, problema de concentração. Depois que lê, muitas das vezes não sabe o que leu, não guardou. Eu conheci um advogado assim, fez uma petição, levou para o juiz mandou ele voltar, estava tudo mal escrito. TDAH. Aprendizado volátil, não consegue gravar, não grava, porque ele se perde no meio da explicação, porque ele está longe pensando em outra coisa, porque ele não consegue parar, focar. Então ele aprende só de pouquinho em pouquinho. Está na sala de aula, uma aula de história do descobrimento do Brasil. Ele só escutou quando as caravelas chegaram aqui, depois ele não viu mais. Aí acabou a história do Brasil, não é isso? Então ele não tem a capacidade de entender todo o processo, porque ele não para. Pode ir. Desorganizar. Possui dificuldade em estabelecer prioridades. É aquele famoso que age ou responde às intenções, interrompe pessoas. E nada, não estabelece nada com cuidado, não tem nada, ele não consegue falar coisa com coisa numa sequência lógica de ideia, porque ele não construiu as ideias, ele só pegou parte delas. Pode ir.
quando você chega em casa, você diz assim, meu filho, apaga tudo, vamos escrever de novo. Mas não é isso, a ideia não é essa. A ideia é, onde você parou? Vamos ver até onde você construiu. Essa é a ideia, mas a família não tem essa paciência, porque não tem esse conhecimento. Então ele tem momentos que eles consolidam momentos quebrados e perdem momentos inteiros. O que é isso, Monique? Eles consolidam momentos quebrados. Lembra da história do Brasil? Ele entendeu só das caravelas que chegaram aqui? Então ele só entendeu da história do Brasil que as caravelas chegaram aqui. Ele não entendeu que houve eles encontraram os índios, não é isso? Ele não entendeu toda a história, porque ele não entendeu, ele não passou por toda a história, ele não ouviu, ele estava lá, mas ele não ouviu tudo. Ele foi para longe, depois ele voltou, mas as caravelas ele entendeu, foi o início. Então ele fala para a família, mãe, eu sei que as caravelas chegaram aqui no Brasil na descoberta. E a mãe fala, e aí, o que aconteceu mais? As caravelas chegaram. Mas e aí o resto? Ele não consolidou porque ele não participou naquele momento. Então ele só tem coisas, momentos quebrados. 2 mais 2 são 4. Mas aí a professora pegou 2 grãos mais 2 grãos e mostrou que juntando os grãos faz 4. 2 mais 2 são 4. Como é? Como são 2 mais 2? Como é que você prova que são 2 mais 2 são 4? Ué, 2 mais 2 são 4. Mas a professora fez alguma coisa lá? Não, eu vi ela pegar uns feijões, mas eu não sei não como é que foi. Não consolidou porque viu parte do processo. Aí o que acontece com isso? Nós temos que buscar essa criança separadamente, por isso o atendimento pessoal para ela. Para poder dizer, contar para ela que 2 mais 2 grãos de feijão que a professora pegou naquele dia somam 4. Ela tem que pegar na mão. Quantos tem aí? 4. Se eu separar 2 mais 2, aí ela vai entender, porque ela viu isso nela particular. Vamos trabalhando? Olha a família. Em particular. Se não for assim, não vai gravar. Ela só vai consolidar momentos quebrados. Então ela vai fazer um ensino médio, um ensino fundamental quebrado, todo quebrado. Todo de pedacinho em pedacinho. A prova dela nunca é 10. É sempre parte do processo. Você escreveu isso aqui, fulano, mas como é que é isso aqui, mas isso aqui? Você não redigiu tudo. Não, tia, foi o que eu lembrei. Era só um pedaço. Então, olha, são as pequenas partes dos momentos inteiros, fragmentos de lembrança. São os picadinhos de conhecimento adquiridos em momentos distantes e não sequenciais. Ele escutou isso aqui, escutou aquilo ali, como se fosse um fofoqueiro pedagógico. Fofoqueiro pedagógico, escutou isso aqui, escutou aquilo ali, mas ele não escutou tudo, mas ele escutou um pedaço de cada coisa. Momentos esquecidos. Aí ele consolidou, pronto, é meu, tomei propriedade disso. Mas irregularmente, deficientemente, faltando parte. E perde os momentos inteiros. Como é que são esses momentos inteiros que ele perde? São as aulas, os conteúdos específicos, as orientações, os assuntos tratados, o conhecimento falado, específico, a revelação de conceitos construídos, ditados, consolidados. Ele não consegue. E Monique, como é que a gente faz para que ele consiga? Nós temos experiência aqui, vou contar com você daqui a pouco. Então essa aí foi a lei que veio agora do presidente Jair Bolsonaro, 14.254/2021, que diz então que esse pessoal da dislexia e do transtorno de déficit de atenção tem direito ao atendimento na educação inclusiva na escola pública como poder público, né? Tem direito. Inclusão não é uma metodologia de ensino, e sim um processo ideado, uma proposta política de mercado, de mundo, e não apenas de educação. Então é incluir, somos todos nós incluídos no processo, todos nós somos incluídos no processo, independente de quem nós somos nesse processo. Então todo mundo tem direito à educação, todo mundo tem direito à educação, mas com as suas referências, com os seus cuidados, com as suas demandas. Então tá aí, ó. Se existe escola bíblica, existe a necessidade da oferta da educação inclusiva, da educação especial. Eu não tenho aqui o núcleo da educação especial, né, na Igreja Batista, eu não tenho isso. Mas eu tenho a certeza de que esse aluno vai ser adequado, vai ser ajustado, vai ser observado, porque as dificuldades se transformam em problemas na
Se a gente conhece, a gente agora pode assumir. Se a gente conhece, a gente pode assumir. Senta com a criança e conta para ela de modo particular. Conta para o grupo e conta para ela de modo particular. E como é que é a sua aula? A sua aula tem que ser espiralada. O que é isso, Monique? Do menor conteúdo para o maior conteúdo. Do menor conteúdo para o maior conteúdo. Voltando sempre ao conteúdo anterior. Por quê? Porque tem TDAH. É difícil dar aula? Você tem que planejar a aula pensando na aula anterior. Então, naquele dia que nós falamos sobre isso, né? Como é que nós falamos mesmo? Nós falamos assim, essa e tal, para complementar essa aula. É assim. Didaticamente falando, você tem que voltar sempre aonde você esteve, porque tem TDAH na sua sala. Senão ele vai entender tudo pela metade. Pode passar, por favor. Esse é outro decreto que assume o núcleo de educação especial. Segundo item da nossa aula, tratamento e conhecimento do TDAH. Depois do laudo médico, na escola pública só aceita laudo médico do neurologista, psiquiatra, psicólogo, nem chega perto disso, tá? Psicólogo ninguém aceita laudo de psicólogo, estou falando a verdade. Só neurologista infantil, clínico, mas ninguém, a escola pública não aceita. O tratamento medicamentoso demonstrou ser superior ao tratamento comportamental. Botar na escola, botar no grupo de futebol, na natação. Tem que ter medicamento. Não adianta nada disso. Vou botar no momento que ele precisa de um grupo, ele vai fazer natação, ele vai na escolinha do vôlei, ele vai no... Não, nada disso. Isso é bom, mas não é funcional para aquela criança com TDAH. Só o medicamento tirar os 50%. Não tem jeito. Vai fazer ginástica? Vai, que é bom para a saúde, mas não para tratamento. Cerca de 70 a 90% dos pacientes respondem bem ao medicamento, com boa tolerabilidade, com diminuição de pelo menos 30% dos sintomas. Pronto, é isso aí. Não tem jeito. Eu acho que eu não vou dar o medicamento para ele não, porque ele é tão novo para tomar esse medicamento diariamente, para constantemente. Mas ele precisa, porque senão ele vai perder conhecimento, ele vai perder matéria, ele vai perder rotina, ele vai perder estrutura familiar e social, ele vai perder pedaços, ele vai construir pedaços, ele não vai construir nada inteiro. A ação do medicamento. Na caixinha vem escrito Ritalina, mas ele chama metilfenidato. É o agente terapêutico mais estudado, mais utilizado no tratamento do TDAH. É o que há de melhor. Não tem outro medicamento, não tem outro medicamento. Mas ele engorda, não acontece nada. Ele não tem nada, ele não tem nem o efeito colateral, porque ele é usado de modo prolongado. Não tem nada disso, tem. Pode dar tranquilamente, qualquer criança aceita, não tem problema. Ritalina, né, que é o nome da caixinha, o nome dele é para vender, comercial. Medicação com nome comercial, capsulado, 10 mg, melhora o foco, atenção e memória, concentração. A medicação aumenta a dopamina e a noradrenalina, que é o que nós precisamos para ser feliz. Dopamina é um neurotransmissor que melhora a disposição, motivação e prazer, reforço e recompensa. Satisfação. Consegui entender o que a professora falou depois de tantos anos. Minha mãe me deu um remédio hoje, Noradrenalina potencializa o bom humor, ansiedade, sono e alimentação. Responde rápido ao estresse. Acabou o problema na sua casa. Diariamente. Metilfenidato é um estimulante. Repõe dopamina para compensar a falta, porque ele não tem, nós não temos. O menino com TDAH, o sujeito com TDAH, a criança com TDAH não tem isso. Ele não tem isso. Isso é reposto com medicação. Por isso a ginástica não faz a diferença, porque tem que tomar a medicação. Ginástica é o bem-estar do corpo, mas para tratar tem que tomar, porque tem que ir lá no frontal e resgatar o que está faltando, que ele não consolidou enquanto pessoa. É desse jeito. Não tem jeito. Não minta para a sua criança. Vai tomar vitamina. Vem cá, fulano, tomar vitamina. Esse remédio aqui chama-se uma vitamina que você está tomando. Não explica para ele, gente, TDAH. Meu filho, você tem TDAH. Se toma isso aqui, você melhora. Ele vai te contar depois que ele é mais feliz. E depois ele te conta que ele ficou melhor na história.
Depois a gente conta quem aprendeu na escola. É melhor contar para ele o que ele tem, para ele se controlar, porque ele vai ser adolescente, ele vai ser jovenzinho. Vamos lá, ação do medicamento. Esse medicamento, ele não causa, porque eu botei, esse material o pastor depois vai dar para vocês, né, pastor? É disponível. Então eu coloquei aqui para vocês terem atenção. Não causa nenhum tipo de problema, dependência, nada no histórico da criança. Só em crianças aí tem um problema. Só em crianças que têm já a condição na família do uso inadequado, inalando ou injetando. Aí é problema. Aí é problema. Se você usa um medicamento desse que é controlado, né? Que é um estimulante, inalando e injetando, com certeza você não pode usar esse medicamento. Só isso. Só isso. É a inadequação do uso. Experiências ruins com a Ritalina, com o metilfenidato, não desqualificam a medicação, por conta daquela observação ali que eu tenho que falar para vocês que acontece na família. Outros 5 nomes importantes de medicamentos estimulantes como esses são bem-vindos, existem aqui. O Concerta e o Venvance. Atomexina, aqui. Atomoxetina, desculpa. Menos estimulante, mas contudo eficaz. Foi o primeiro estimulante aprovado com resposta positiva, mas com apenas 50% de positividade na condição de cura, de remediação. Porque produz fadiga, indigestão e não está disponível no Brasil, não tem no Brasil.